Olá pessoal, hoje o vídeo de hoje irá falar sobre contenção em ortodontia. Considero uma das fases mais importantes após o tratamento ortodôntico. Então, se você está prestes a tirar o aparelho ou já tirou o aparelho ortodôntico, preste bastante atenção nesse vídeo. Quando nós tiramos o aparelho ortodôntico, é imprescindível que utilizemos uma contenção, por isso que tem esse nome, contenção, conter o trabalho que foi realizado, o tratamento ortodôntico, para que eu tenha estabilidade por toda a vida. Então, se o paciente fez um tratamento de forma adequada, tirou o aparelho, utilizou uma contenção de forma adequada e retornou às consultas de retorno, seguiu as orientações, provavelmente você terá estabilidade por toda a vida nos seus dentes e na sua mastigação. Então, nessa fase em que você ainda está com o aparelho ortodôntico, que você vai remover o aparelho, a contenção é muito importante para que não volte a entortar dentes, que não volte a abrir espaço. Daí a importância da fase de contenção e da utilização dos seus aparelhos de contenção. Um dos aparelhos que se tem utilizado muito na parte superior, na parte de cima, na maxila, se utiliza os aparelhos removíveis. Um deles é a placa de acetato, muito parecido com os alinhadores, do mesmo material que é confeccionado os alinhadores. Ele é muito confortável, é estético, porque é transparente, é uma opção muito viável após a remoção do seu tratamento ortodôntico. Outra opção que nós temos também são as contenções de Hawley superior, que são aquelas que têm um arquinho metálico. Então ela também é um excelente recurso para manter a estabilidade do tratamento ortodôntico e que também faz as mesmas funções da placa de acetato, com algumas diferenças e algumas características específicas comparada com outro aparelho. Na parte inferior, na mandíbula, nós utilizamos, via de regra, aparelhos fixos, que no caso são as contenções fixas. As mais comuns são os fios colados por dentro dos dentes. Nós chamamos de contenção reta ou retilínea, que é esta primeira aqui que está mostrando na imagem, e a segunda opção, que é considerada higiênica ou livre acesso do fio dental. As duas também têm características entre uma e outra. No entanto, alguns trabalhos já provaram e compararam a eficácia de uma e outra, e apesar de a segunda opção se chamar uma contenção higiênica, ela tem um maior índice de retenção de placa, desconforto, sem contar que ela ainda pode ocasionar movimentações dos dentes. Para que eu consiga agora ter uma limpeza adequada da contenção, também é muito importante para ter uma estabilidade do aparelho, que você sempre mantenha uma higienização adequada desse aparelho durante todo o processo de contenção. O mais adequado é que em toda vez que você for se alimentar, você tenha uma higienização em relação à sua contenção. É importante não utilizar pasta dental, porque a pasta dental tem o poder de arranhar, danificar e criar impurezas no seu aparelho. A pasta de dente é somente utilizada para a escovação nos dentes, por isso se recomenda que se tenha uma escova própria para ele, ou uma escova de dente usada, pode ser utilizada, ou uma escova de unha pequenininha, e a gente recomenda a utilização de detergente neutro, que deve ser escovado, enxaguado antes da utilização. Outra recomendação que a gente utiliza, que pode ser comprado em farmácia, a cada 7 dias, 15 dias, utilizar um Corega Tabs, que é a mesmo utilizado em dentaduras. Ele deve ser colocado num copo em água morna e dissolvido como se fosse um comprimido. No entanto, essa água não pode estar muito quente, tem que deixar esfriar e deixar em média 3 a 5 minutos nela, na sequência enxaguada e colocar novamente em boca. Esse é o mais importante. Para as contenções fixas, o recomendado é que se tenha uma higiene adequada, pode-se utilizar aquelas escovas interproximais que são menorzinhas, mas também tem a importância da utilização do fio dental. A utilização do fio dental é importante para que não tenha a inflamação gengival e sangramentos. Eu vou passar agora um vídeo para vocês que mostra com a utilização de um passa-fio como é que se deve utilizar esse passa-fio para melhora e acesso ao fio dental. Reparem que também no vídeo aparece um pouco de sangramento,
O sangramento, quando acontece isso em qualquer caso, é um sinal de que a gengiva está com um pouquinho de inflamação e ali deve ser muito mais higienizado, muito mais escovado comparado com outras regiões, mas a importância de se passar pelo menos uma vez ao dia a utilização do fio dental. Outro cuidado muito importante nas contenções que são removíveis é sempre guardá-la de forma adequada. É muito comum o paciente às vezes não guardar a contenção numa caixinha quando se remove da boca e porventura coloca no bolso e senta, ou o mais comum que acontece é o paciente perder. É muito comum o paciente não levar a caixinha, enrolar no guardanapo e quando vê foi para o lixo. Isso é muito comum acontecer. Então, o que eu sempre recomendo é utilizar as caixinhas próprias para proteção do aparelho e sempre que for sair lembrar de levá-las e sempre que tirar da boca guardar nesse recipiente e sempre que tirar do recipiente colocar em boca. Isso é o mais importante. Outro detalhe importante é nunca guardar a contenção úmida com saliva. Então o ideal é sempre secá-la antes de guardar ela dentro da caixinha própria para o aparelho. A recomendação de uso sempre deve ser o máximo possível. A recomendação é que se utilize 24 horas, a indicação que só remova quando for se alimentar. Recomendamos também que se for beber água em temperatura ambiente, não tem problema, deve permanecer, mas o restante, qualquer tipo de alimentação deve ser removida, isso é o mais importante. Eu costumo dizer que a contenção não é para toda a vida, mas ela vai ficar durante um bom período após a remoção do tratamento ortodôntico. O mais importante é que seu ortodontista faça a recomendação do tempo adequado. Para que isso aconteça, é importante que após a remoção do aparelho, o tratamento ortodôntico não foi finalizado. É importante que você vá nas consultas de retorno, mesmo que esteja tudo bem. As consultas de retorno são muito importantes exatamente para verificar isso. Se precisa fazer algum ajuste, se está acontecendo alguma movimentação ou se a adaptação do aparelho está com algum problema. Então é importante pelo menos a cada 6 meses fazer uma consulta ao ortodontista para verificar esse tipo de situação. É claro que se você perder a contenção, se ela quebrar, se ela rachar, se ela soltar ou tiver alguma dúvida, entrar em contato imediatamente com o seu ortodontista. Então é muito importante, após a finalização do tratamento ortodôntico, dar sequência ao tratamento de contenção. Após o tratamento, a cada 6 meses, a cada 1 ano, retornar ao seu ortodontista. Só ele que pode te falar qual é o momento ideal para parar o tratamento ou não. Isso é o mais importante. Pessoal, o vídeo de hoje falou sobre contenção. Deixe sua pergunta, deixe sugestões para o próximo vídeo e um forte abraço para você.